Oi gente, hoje eu vim contar pra vocês que eu não nasci em Júpiter, que tubarões não soltam laser pelos olhos, que o Sol não é feito de uma substância gelada, gelatinosa, que eu não tô gravando esse vídeo através de um espelho mágico, que Deus não existe. Opa, pera aí, bicho. Tu não pode sair afirmando um negócio desse assim não, cara, que Deus não existe, como é que é isso? Tu não pode provar um negócio desse, então não tem que afirmar isso não, cara, tá errado. Tá errado. Cagou, bicho, cagou. Pois é, gente, algumas semanas atrás eu gravei um vídeo onde eu pensei bastante antes de colocar uma frase, tanto que eu não falei na gravação, né? Eu deixei para eu colocar ela escrita depois, que foi esse aqui. E logo em seguida eu coloquei, esse já foi de propósito mesmo, eu gravei um vídeo inteiro que termina com essa afirmação. Como eu já sabia que ia acontecer, um monte de gente veio me corrigir, dizer que eu não podia afirmar aquilo, que o correto não é afirmar que não existe, o correto é fazer aquela volta, dizer que eu não tenho motivos para crer que é possível que não seja, que talvez, quem sabe. Antes de começar, para assistir esse vídeo é importante que você tenha assistido pelo menos 2 vídeos. Tá? Um que eu mesmo gravei sobre a verdade e evidências e coisa e tal. E um segundo do Pirula que fala sobre ateus e agnósticos. Eu vou colocar os 2 links aqui. E se você ainda não assistiu esses 2 vídeos, assista antes de assistir esse. Bom, mas vamos lá então. Esse papo todo aí de agnóstico, de afirmar, não afirmar, acreditar, não acreditar, acreditar que não existe, não acreditar que existe, me dá um termo. Essa confusão toda em volta desse assunto parte de um princípio que é meio discutível, tá? Ele parte do princípio que crença é uma coisa e conhecimento é outra. E que essas duas coisas são completamente incompatíveis entre si, tá? O que não é necessariamente o caso. E para explicar isso, vamos brincar de filosofia. Só para entrar no tema, a epistemologia é um ramo da filosofia que tenta explicar, que tenta entender o conhecimento. E vem de Platão a ideia que conhecimento ele não é uma entidade separada da crença. Tá? O conhecimento ele é uma crença verdadeira e justificada. Ou seja, na concepção dele você tem aqui as crenças, você tem aqui o conhecimento, e no ponto onde esses dois se encontram e onde você pode demonstrar que eles se encontram, ou seja, onde você pode justificar, isso é o conhecimento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o conhecimento é um tipo de crença, com a diferença que ela é justificada. Justificada através de quê? Das evidências, da lógica, enfim, do que quer que você use para justificar uma crença. E aí a gente vai lá para aquele vídeo que eu falei sobre a verdade, sobre como diferenciar uma afirmação de outra, sobre como as evidências elas vão fortalecendo uma afirmação e enfraquecendo outra. Então eu poderia usar aquela tradicional barrinha degradê aqui para representar uma crença, né? Nesse ponto de cá, onde está completamente cinza, quer dizer, a ignorância completa, que é uma crença que não tem absolutamente nenhuma evidência, nem contra nem a favor, onde você estaria no ponto de completa ignorância sobre esse tema. E no outro extremo da barra você teria a certeza absoluta, aquele ponto onde 100% provado incontestavelmente que aquilo é verdade. Como eu falei naquele vídeo, a gente é incapaz de atingir a certeza absoluta sobre determinado tema. Por mais que você tenha evidências, por mais que você coloque na mesa, olha, isso demonstra, isso comprova, isso deixa absurda a ideia. Ao contrário, você não é capaz de comprovar com 100% de certeza absoluta e incontestável. Se você assistiu o vídeo do Pirula, por exemplo, aquela hora que ele fala que depois que você pegou a filmagem da câmera de segurança da casa, você sabe que a sua namorada não saiu de casa. Mentira, você não sabe. Ela ainda pode ter fraudado a câmera, ela ainda pode ter saído por um túnel secreto debaixo da casa que você não conhece, ela pode ter poder de teletransporte, enfim. Tá? São ideias absurdas, são ideias improváveis? São. Mas você não pode afirmar que você tem certeza absoluta que ela não saiu de casa.
E assim é com todas as afirmações, do mesmo jeito que eu falei no outro vídeo, que nenhum exame de DNA é capaz de provar com certeza absoluta que você é filho dos seus pais. Ele tem a sua margem de erro também. Minúscula, minúscula. Insignificante, insignificante. Desprezível, desprezível. Mas certeza absoluta, não. Então o que nós, seres humanos, fazemos com o nosso conhecimento? A gente pega mais ou menos nessa barrinha aqui, onde que as evidências, onde que a justificativa da nossa crença está para decidir o que ela representa. Tá? Então se você tem uma crença aí que não tem muito suporte, que não tem muitas evidências a favor, que não tem muita justificativa lógica, é uma crença que simplesmente existe porque você gostaria que ela existisse, ou porque alguém te falou que existisse, enfim, é uma região que ficaria mais ou menos nesse início da barrinha aqui, seria a região da ignorância. Seria a região que nós não sabemos dizer muita coisa sobre ela. Já se é uma crença que você tem uma ou outra evidência, não são evidências muito fortes, mas existem, que faz algum sentido lógico você pensar nela, mas que nunca teve uma evidência, um raciocínio muito forte a seu favor também, que ela não pôde ser comprovada, que ela não pôde ser testada adequadamente, mas você suspeita que ela funciona e tal. Você está nessa região mais ou menos aqui do meio. Tá? Você está na região da dúvida. Você acha que pode ser verdade ou que não pode? Mas, apesar de existir já algum suporte lógico, ela não é conclusiva. Você não consegue afirmar com aquela certeza de conhecimento que ela é uma crença verdadeira. E já se é uma crença muito bem suportada, que faz todo sentido lógico, que está de acordo com tudo que nós conhecemos sobre o mundo e a natureza, se é uma crença que tem bastantes evidências a favor, você já posiciona ela nessa parte final da barra, a parte onde já podemos chamar isso de conhecimento. Mesmo não sendo um conhecimento absoluto, o que você já tem uma quantidade tão grande assim de suporte, de evidências a favor, nós já chamamos de conhecimento. Essa é a nossa definição do conhecimento humano. Essa barrinha está em degradê, quem já viu o vídeo do Pirula sobre a mente descontínua já sabe por quê. Tá? Se você não sabe, é porque essas áreas elas não são limitadas por uma parede entre elas. Tá? Existe uma certa confusão entre uma e outra. Tá? Existe uma área meio neutra entre essas áreas. Não são compartimentos, não são coisas separadas entre si. Mas enfim, todas essas crenças que já estão nessa parte final da barra, todas essas crenças que já possuem uma justificativa muito forte, a gente não chama elas mais de crenças. A gente dá a elas o status de conhecimento. E afirmamos, sim, o que quer que seja essa crença. Ninguém diz, eu acho que o sol é quente. Todo mundo diz, o sol é quente. Nós podemos provar com 100% de certeza que o sol não é feito de uma substância gelatinosa, gelada, que emite uma radiação que só esquenta depois que se afasta um pouquinho dele? Não podemos provar isso. Mas nós sabemos que essa hipótese não faz o menor sentido de acordo com tudo que nós conhecemos. Então, nós afirmamos que o Sol é quente, mesmo sem poder provar, no sentido absoluto, essa afirmação. Então agora eu vou dar um zoom na metade de cada barra. Tá? Eu vou destacar esse trecho, tá? Que é um trecho muito próximo do final da barra, mas o final da barra é inatingível para a gente. Né? E aqui é onde eu coloco a afirmação que Deus não existe, junto com outras afirmações que você provavelmente vai concordar comigo que não faz o menor sentido a gente afirmar que eu tenho dúvidas em relação a isso. A hipótese de Deus, do Deus pessoal das religiões, papai do céu que cuida da gente, fica tomando conta da nossa vida e manda a gente para o céu, para o inferno, etc., está entre as coisas que vão contra tudo que a gente conhece sobre a natureza, sobre a realidade. E por isso, nós podemos afirmar que Deus não existe, sem precisar fazer essas voltas todas que tá ficando meio
obrigação da gente fazer na hora de falar sobre esse assunto. Observação. Isso quer dizer que quem afirma que não podemos provar que Deus não existe está errado de falar isso? Não. Tecnicamente está correta essa afirmação. Mas tecnicamente você não pode afirmar nada. Você não pode afirmar que está respirando oxigênio, você não pode afirmar que Saci Pererê, mula sem cabeça, não existe, você não pode afirmar que você nasceu no planeta Terra, você não pode afirmar nada. Porque você não pode provar com 100% de certeza absoluta nenhuma dessas afirmações. Da mesma forma que você não pode provar com 100% de certeza absoluta que Deus não existe. Então, se você quer ficar policiando o que as pessoas estão falando na hora que elas afirmam que Deus não existe ou alguma coisa do tipo, tudo bem, você está correto. Mas você tem que fazer igual Pirula. Mas eu não coloco Deus em nenhum patamar especial. Eu sou agnóstico à fada do dente, ao Saci Pererê, a um elefante voador cor-de-rosa e, parafraseando Russell, né, ao bule de chá orbitando em volta de Júpiter. Você não pode afirmar mais nada na sua vida. Porque tudo, absolutamente tudo que você acha que sabe, pode estar errado. Afinal, você não pode sequer provar que você não nasceu ontem num tanque de clonagem, que todas as suas memórias foram implantadas pelos Illuminatis, gaysistas, ateístas, comunistas e feministas. Bom, gente, é isso. Esse vídeo provavelmente já ficou muito grande. Obrigado e até a próxima.